Você está aqui, pois provavelmente algo em você está confuso. Não é caos, é uma sensação de neblina. Você segue fazendo o que precisa ser feito, mas por dentro parece que falta clareza. E isso cansa mais do que qualquer esforço físico. A boa notícia é que você não precisa entender nada, não precisa decidir nada e não precisa mudar sua vida agora. Até o final desse vídeo, o que começa a acontecer é simples. O corpo começa a descansar, a mente perde peso e aquela pressão silenciosa diminui. Talvez você ache que clareza vem de pensar melhor, organizar mais ou encontrar a resposta certa. Mas e se eu te dissesse que é exatamente o erro que mantém a confusão viva? Fica comigo, porque hoje não é sobre enxergar o caminho inteiro. É sobre sair do estado de alerta, e quando o corpo sai do alerta, algo muda por dentro, mesmo sem você fazer esforço nenhum. Talvez você conheça bem essa cena. O dia acaba, você deita, o corpo está cansado, mas a mente não desliga. Você repassa conversas, decisões, possibilidades, pensa no que deveria ter feito diferente, no que ainda precisa resolver e no fundo sente que a vida está meio em suspenso. Quando isso acontece, a reação automática é tentar clarear, entender melhor, organizar a cabeça, forçar uma resposta, e é aqui que entra o erro fatal. Quanto mais você tenta clarear a mente nesse estado, mais o corpo entende que ainda há perigo. Mas ele se mantém em alerta, mas a confusão se espalha. Isso não é falta de força. É um corpo que não recebeu o sinal de segurança. A maioria das pessoas acredita que precisa primeiro ter clareza para então descansar. Mas essa ordem está invertida. E enquanto essa inversão não é percebida, a confusão parece não ter fim. Daqui a pouco você vai entender por quê. Imagina tentar dirigir à noite com neblina densa. Você não vê o caminho inteiro, só alguns metros à frente. Mesmo assim, você continua andando. Agora imagina ligar o farol alto. Em vez de ajudar, a luz bate na neblina e tudo fica ainda mais confuso. E é exatamente isso que acontece quando você tenta pensar demais num corpo cansado. Talvez você esteja exigindo clareza de um sistema que só precisa de descanso. Repare agora, onde essa confusão aparece no seu corpo? No peito? Na garganta? Nos ombros? E se você não precisasse enxergar o caminho todo hoje? E se a clareza não fosse algo para conquistar agora, mas algo que surge quando o corpo sai do alerta? Daqui a pouco, isso vai começar a fazer sentido. Quando o corpo não descansa, a mente acelera. E quanto mais a mente acelera, mais você tenta resolver tudo agora.
decisões grandes, respostas certas, caminhos definitivos. Só que esse movimento tem um custo. O corpo vai ficando mais tenso, a respiração mais curta e aquela sensação de estar atrasado na própria vida aumenta. Percebe como isso aperta? Agora, sem mudar de posição, sem fazer esforço, faça algo simples. Solta um pouco a mandíbula, deixa os dentes se afastarem, deixa os ombros caírem 1 centímetro. Nada além disso. Talvez você já note um pequeno alívio, quase imperceptível, mas real. E é aqui que muita gente se engana. Acha que isso não adianta porque ainda não trouxe clareza. Mas isso não é pouco. Isso é o corpo saindo do alerta. E quando o corpo sai do alerta, algo começa a mudar, mesmo antes de você perceber. Você não está confusa porque não sabe o que quer. Você está confusa porque está cansada demais para escutar. Você passou tempo demais funcionando, respondendo, dando conta, segurando. E quando alguém pergunta o que você quer para a sua vida, o corpo não responde, porque ele só quer parar de se defender. Você não quer decidir tudo hoje. Você não quer resolver o futuro agora. Você só quer não se sentir perdida por dentro. E talvez pela primeira vez em um tempo você esteja percebendo algo importante. A confusão não é um defeito seu, ela é um sinal de que o corpo precisa descansar antes que qualquer clareza apareça. Daqui a pouco eu vou te conduzir por algumas frases. Você não precisa concordar com nada, não precisa repetir, nem tentar acreditar, só ouvir. Seu corpo sabe o que fazer com isso. A mente pode descansar um pouco agora. Existe uma ideia muito comum que diz que primeiro você precisa ter clareza para então se sentir em paz. Mas a verdade é o oposto. A clareza não vem antes do descanso, ela vem depois. Hoje, se algo mudou em você, já foi o suficiente. Amanhã eu vou te mostrar por que tentar se organizar demais, pensar demais e se cobrar demais afasta ainda mais essa clareza que você procura. E como sair desse ciclo sem esforço e sem se pressionar. Por agora, deixe o corpo continuar fazendo o que ele começou aqui. Relaxe, entregue-se para essa reprogramação mental. Amanhã você não será mais a mesma. Você não precisa resolver nada agora. Seu corpo pode descansar um pouco mais. Mesmo sem entender tudo, algo em você já começou a soltar. A confusão não precisa ir embora hoje. Ela pode apenas perder força.
Seu corpo sabe quando é seguro diminuir o ritmo. E agora é seguro. Cada respiração acontece sozinha, sem esforço, sem controle. Você não está atrasada na vida. Você só estava em alerta por tempo demais. Quando o corpo relaxa, a mente acompanha. Não existe decisão importante para tomar agora. Só presença suficiente para descansar. A clareza não precisa ser forçada, ela se aproxima quando há espaço. E agora existe mais espaço. Mesmo em silêncio, seu sistema interno está trabalhando a seu favor. Você pode confiar nesse processo sem precisar fazer nada. O corpo solta, a mente suaviza e tudo pode ficar exatamente assim por enquanto. Você não precisa resolver nada agora. Seu corpo pode descansar um pouco mais. Mesmo sem entender tudo, algo em você já começou a soltar. A confusão não precisa ir embora hoje. Ela pode apenas perder força. Seu corpo sabe quando é seguro diminuir o ritmo. E agora é seguro. Cada respiração acontece sozinha, sem esforço, sem controle. Você não está atrasada na vida. Você só estava em alerta por tempo demais. Quando o corpo relaxa, a mente acompanha. Não existe decisão importante para tomar agora. Só presença suficiente para descansar. A clareza não precisa ser forçada, ela se aproxima quando há espaço. E agora existe mais espaço. Mesmo em silêncio, seu sistema interno está trabalhando a seu favor. Você pode confiar nesse processo sem precisar fazer nada. O corpo solta, a mente suaviza e tudo pode ficar exatamente assim por enquanto. Você não precisa resolver nada agora. Seu corpo pode descansar um pouco mais. Mesmo sem entender tudo, algo em você já começou a soltar. A confusão não precisa ir embora hoje. Ela pode apenas perder força. Seu corpo sabe quando é seguro diminuir o ritmo. E agora é seguro. Cada respiração acontece sozinha, sem esforço, sem controle.
Você não está atrasada na vida. Você só estava em alerta por tempo demais. Quando o corpo relaxa, a mente acompanha. Não existe decisão importante para tomar agora. Só presença suficiente para descansar. A clareza não precisa ser forçada. Ela se aproxima quando há espaço. E agora existe mais espaço. Mesmo em silêncio, seu sistema interno está trabalhando a seu favor. Você pode confiar nesse processo sem precisar fazer nada. O corpo solta, a mente suaviza e tudo pode ficar exatamente assim por enquanto. Você não precisa resolver nada agora. Seu corpo pode descansar um pouco mais. Mesmo sem entender tudo, algo em você já começou a soltar. A confusão não precisa ir embora hoje. Ela pode apenas perder força. Seu corpo sabe quando é seguro diminuir o ritmo. E agora é seguro. Cada respiração acontece sozinha, sem esforço, sem controle. Você não está atrasada na vida. Você só estava em alerta por tempo demais. Quando o corpo relaxa, a mente acompanha. Não existe decisão importante para tomar agora. Só presença suficiente para descansar. A clareza não precisa ser forçada. Ela se aproxima quando há espaço. E agora existe mais espaço. Mesmo em silêncio, seu sistema interno está trabalhando a seu favor. Você pode confiar nesse processo sem precisar fazer nada. O corpo solta, a mente suaviza e tudo pode ficar exatamente assim por enquanto. Você não precisa resolver nada agora. Seu corpo pode descansar um pouco mais. Mesmo sem entender tudo, algo em você já começou a soltar. A confusão não precisa ir embora hoje. Ela pode apenas perder força. Seu corpo sabe quando é seguro diminuir o ritmo. E agora é seguro. Cada respiração acontece sozinha, sem esforço, sem controle. Você não está atrasada na vida. Você só estava em alerta por tempo demais. Quando o corpo relaxa, a mente acompanha. Não existe decisão importante para tomar agora.
só presença suficiente para descansar. A clareza não precisa ser forçada, ela se aproxima quando há espaço. E agora existe mais espaço. Mesmo em silêncio, seu sistema interno está trabalhando a seu favor. Você pode confiar nesse processo sem precisar fazer nada. O corpo solta, a mente suaviza e tudo pode ficar exatamente assim por enquanto. Você não precisa resolver nada agora. Seu corpo pode descansar um pouco mais. Mesmo sem entender tudo, algo em você já começou a soltar. A confusão não precisa ir embora hoje. Ela pode apenas perder força. Seu corpo sabe quando é seguro diminuir o ritmo. E agora é seguro. Cada respiração acontece sozinha, sem esforço, sem controle. Você não está atrasada na vida, você só estava em alerta por tempo demais. Quando o corpo relaxa, a mente acompanha. Não existe decisão importante para tomar agora. Só presença suficiente para descansar. A clareza não precisa ser forçada, ela se aproxima quando há espaço. E agora existe mais espaço. Mesmo em silêncio, seu sistema interno está trabalhando a seu favor. Você pode confiar nesse processo sem precisar fazer nada. O corpo solta, a mente suaviza e tudo pode ficar exatamente assim por enquanto. Você não precisa resolver nada agora. Seu corpo pode descansar um pouco mais. Mesmo sem entender tudo, algo em você já começou a soltar. A confusão não precisa ir embora hoje. Ela pode apenas perder força. Seu corpo sabe quando é seguro diminuir o ritmo. E agora é seguro. Cada respiração acontece sozinha, sem esforço, sem controle. Você não está atrasada na vida. Você só estava em alerta por tempo demais. Quando o corpo relaxa, a mente acompanha. Não existe decisão importante para tomar agora. Só presença suficiente para descansar. A clareza não precisa ser forçada, ela se aproxima quando há espaço. E agora existe mais espaço.
Mesmo em silêncio, seu sistema interno está trabalhando a seu favor. Você pode confiar nesse processo sem precisar fazer nada. O corpo solta, a mente suaviza e tudo pode ficar exatamente assim por enquanto. Você não precisa resolver nada agora. Seu corpo pode descansar um pouco mais. Mesmo sem entender tudo, algo em você já começou a soltar. A confusão não precisa ir embora hoje. Ela pode apenas perder força. Seu corpo sabe quando é seguro diminuir o ritmo. E agora é seguro. Cada respiração acontece sozinha, sem esforço, sem controle. Você não está atrasada na vida. Você só estava em alerta por tempo demais. Quando o corpo relaxa, a mente acompanha. Não existe decisão importante para tomar agora. Só presença suficiente para descansar. A clareza não precisa ser forçada, ela se aproxima quando há espaço. E agora existe mais espaço. Mesmo em silêncio, seu sistema interno está trabalhando a seu favor. Você pode confiar nesse processo sem precisar fazer nada. O corpo solta, a mente suaviza e tudo pode ficar exatamente assim por enquanto. Você não precisa resolver nada agora. Seu corpo pode descansar um pouco mais. Mesmo sem entender tudo, algo em você já começou a soltar. A confusão não precisa ir embora hoje. Ela pode apenas perder força. Seu corpo sabe quando é seguro diminuir o ritmo. E agora é seguro. Cada respiração acontece sozinha, sem esforço, sem controle. Você não está atrasada na vida. Você só estava em alerta por tempo demais. Quando o corpo relaxa, a mente acompanha. Não existe decisão importante para tomar agora. Só presença suficiente para descansar. A clareza não precisa ser forçada, ela se aproxima quando há espaço. E agora existe mais espaço. Mesmo em silêncio, seu sistema interno está trabalhando a seu favor. Você pode confiar nesse processo sem precisar fazer nada. O corpo solta, a mente suaviza
e tudo pode ficar exatamente assim por enquanto. Você não precisa resolver nada agora. Seu corpo pode descansar um pouco mais. Mesmo sem entender tudo, algo em você já começou a soltar. A confusão não precisa ir embora hoje. Ela pode apenas perder força. Seu corpo sabe quando é seguro diminuir o ritmo. E agora é seguro. Cada respiração acontece sozinha, sem esforço, sem controle. Você não está atrasada na vida. Você só estava em alerta por tempo demais. Quando o corpo relaxa, a mente acompanha. Não existe decisão importante para tomar agora. Só presença suficiente para descansar. A clareza não precisa ser forçada. Ela se aproxima quando há espaço. E agora existe mais espaço. Mesmo em silêncio, seu sistema interno está trabalhando a seu favor. Você pode confiar nesse processo sem precisar fazer nada. O corpo solta, a mente suaviza e tudo pode ficar exatamente assim por enquanto. Você não precisa resolver nada agora. Seu corpo pode descansar um pouco mais. Mesmo sem entender tudo, algo em você já começou a soltar. A confusão não precisa ir embora hoje. Ela pode apenas perder força. Seu corpo sabe quando é seguro diminuir o ritmo. E agora é seguro. Cada respiração acontece sozinha, sem esforço, sem controle. Você não está atrasada na vida. Você só estava em alerta por tempo demais. Quando o corpo relaxa, a mente acompanha. Não existe decisão importante para tomar agora. Só presença suficiente para descansar. A clareza não precisa ser forçada. Ela se aproxima quando há espaço. E agora existe mais espaço. Mesmo em silêncio, seu sistema interno está trabalhando a seu favor. Você pode confiar nesse processo sem precisar fazer nada. O corpo solta, a mente suaviza e tudo pode ficar exatamente assim por enquanto. Você não precisa resolver nada agora. Seu corpo pode descansar um pouco mais.
Mesmo sem entender tudo, algo em você já começou a soltar. A confusão não precisa ir embora hoje. Ela pode apenas perder força. Seu corpo sabe quando é seguro diminuir o ritmo. E agora é seguro. Cada respiração acontece sozinha, sem esforço, sem controle. Você não está atrasada na vida. Você só estava em alerta por tempo demais. Quando o corpo relaxa, a mente acompanha. Não existe decisão importante para tomar agora. Só presença suficiente para descansar. A clareza não precisa ser forçada. Ela se aproxima quando há espaço. E agora existe mais espaço. Mesmo em silêncio, seu sistema interno está trabalhando a seu favor. Você pode confiar nesse processo sem precisar fazer nada. O corpo solta, a mente suaviza e tudo pode ficar exatamente assim por enquanto. Você não precisa resolver nada agora. Seu corpo pode descansar um pouco mais. Mesmo sem entender tudo, algo em você já começou a soltar. A confusão não precisa ir embora hoje. Ela pode apenas perder força. Seu corpo sabe quando é seguro diminuir o ritmo. E agora é seguro. Cada respiração acontece sozinha, sem esforço, sem controle. Você não está atrasada na vida. Você só estava em alerta por tempo demais. Quando o corpo relaxa, a mente acompanha. Não existe decisão importante para tomar agora. Só presença suficiente para descansar. A clareza não precisa ser forçada. Ela se aproxima quando há espaço. E agora existe mais espaço. Mesmo em silêncio, seu sistema interno está trabalhando a seu favor. Você pode confiar nesse processo sem precisar fazer nada. O corpo solta, a mente suaviza e tudo pode ficar exatamente assim por enquanto. Você não precisa resolver nada agora. Seu corpo pode descansar um pouco mais. Mesmo sem entender tudo, algo em você já começou a soltar. A confusão não precisa ir embora hoje. Ela pode apenas perder força.
Seu corpo sabe quando é seguro diminuir o ritmo. E agora é seguro. Cada respiração acontece sozinha, sem esforço, sem controle. Você não está atrasada na vida, você só estava em alerta por tempo demais. Quando o corpo relaxa, a mente acompanha. Não existe decisão importante para tomar agora. Só presença suficiente para descansar. A clareza não precisa ser forçada, ela se aproxima quando há espaço. E agora existe mais espaço. Mesmo em silêncio, seu sistema interno está trabalhando a seu favor. Você pode confiar nesse processo sem precisar fazer nada. O corpo solta, a mente suaviza e tudo pode ficar exatamente assim por enquanto. Você não precisa resolver nada agora. Seu corpo pode descansar um pouco mais. Mesmo sem entender tudo, algo em você já começou a soltar. A confusão não precisa ir embora hoje. Ela pode apenas perder força. Seu corpo sabe quando é seguro diminuir o ritmo. E agora é seguro. Cada respiração acontece sozinha, sem esforço, sem controle. Você não está atrasada na vida, você só estava em alerta por tempo demais. Quando o corpo relaxa, a mente acompanha. Não existe decisão importante para tomar agora. Só presença suficiente para descansar. A clareza não precisa ser forçada, ela se aproxima quando há espaço. E agora existe mais espaço. Mesmo em silêncio, seu sistema interno está trabalhando a seu favor. Você pode confiar nesse processo sem precisar fazer nada. O corpo solta, a mente suaviza e tudo pode ficar exatamente assim por enquanto. Você não precisa resolver nada agora. Seu corpo pode descansar um pouco mais. Mesmo sem entender tudo, algo em você já começou a soltar. A confusão não precisa ir embora hoje. Ela pode apenas perder força. Seu corpo sabe quando é seguro diminuir o ritmo. E agora é seguro. Cada respiração acontece sozinha, sem esforço, sem controle.
Você não está atrasada na vida. Você só estava em alerta por tempo demais. Quando o corpo relaxa, a mente acompanha. Não existe decisão importante para tomar agora. Só presença suficiente para descansar. A clareza não precisa ser forçada, ela se aproxima quando há espaço. E agora existe mais espaço. Mesmo em silêncio, seu sistema interno está trabalhando a seu favor. Você pode confiar nesse processo sem precisar fazer nada. O corpo solta, a mente suaviza e tudo pode ficar exatamente assim por enquanto. Você não precisa resolver nada agora. Seu corpo pode descansar um pouco mais. Mesmo sem entender tudo, algo em você já começou a soltar. A confusão não precisa ir embora hoje. Ela pode apenas perder força. Seu corpo sabe quando é seguro diminuir o ritmo. E agora é seguro. Cada respiração acontece sozinha, sem esforço, sem controle. Você não está atrasada na vida. Você só estava em alerta por tempo demais. Quando o corpo relaxa, a mente acompanha. Não existe decisão importante para tomar agora. Só presença suficiente para descansar. A clareza não precisa ser forçada, ela se aproxima quando há espaço. E agora existe mais espaço. Mesmo em silêncio, seu sistema interno está trabalhando a seu favor. Você pode confiar nesse processo sem precisar fazer nada. O corpo solta, a mente suaviza e tudo pode ficar exatamente assim por enquanto. Você não precisa resolver nada agora. Seu corpo pode descansar um pouco mais. Mesmo sem entender tudo, algo em você já começou a soltar. A confusão não precisa ir embora hoje. Ela pode apenas perder força. Seu corpo sabe quando é seguro diminuir o ritmo. E agora é seguro. Cada respiração acontece sozinha, sem esforço, sem controle. Você não está atrasada na vida. Você só estava em alerta por tempo demais. Quando o corpo relaxa, a mente acompanha. Não existe decisão importante para tomar agora.
Só presença suficiente para descansar. A clareza não precisa ser forçada, ela se aproxima quando há espaço. E agora existe mais espaço. Mesmo em silêncio, seu sistema interno está trabalhando a seu favor. Você pode confiar nesse processo sem precisar fazer nada. O corpo solta, a mente suaviza e tudo pode ficar exatamente assim por enquanto. Você não precisa resolver nada agora. Seu corpo pode descansar um pouco mais. Mesmo sem entender tudo, algo em você já começou a soltar. A confusão não precisa ir embora hoje. Ela pode apenas perder força. Seu corpo sabe quando é seguro diminuir o ritmo. E agora é seguro. Cada respiração acontece sozinha, sem esforço, sem controle. Você não está atrasada na vida. Você só estava em alerta por tempo demais. Quando o corpo relaxa, a mente acompanha. Não existe decisão importante para tomar agora. Só presença suficiente para descansar. A clareza não precisa ser forçada, ela se aproxima quando há espaço. E agora existe mais espaço. Mesmo em silêncio, seu sistema interno está trabalhando a seu favor. Você pode confiar nesse processo sem precisar fazer nada. O corpo solta, a mente suaviza e tudo pode ficar exatamente assim por enquanto. Você não precisa resolver nada agora. Seu corpo pode descansar um pouco mais. Mesmo sem entender tudo, algo em você já começou a soltar. A confusão não precisa ir embora hoje. Ela pode apenas perder força. Seu corpo sabe quando é seguro diminuir o ritmo. E agora é seguro. Cada respiração acontece sozinha, sem esforço, sem controle. Você não está atrasada na vida. Você só estava em alerta por tempo demais. Quando o corpo relaxa, a mente acompanha. Não existe decisão importante para tomar agora. Só presença suficiente para descansar. A clareza não precisa ser forçada, ela se aproxima quando há espaço. E agora existe mais espaço.
Mesmo em silêncio, seu sistema interno está trabalhando a seu favor. Você pode confiar nesse processo sem precisar fazer nada. O corpo solta, a mente suaviza e tudo pode ficar exatamente assim por enquanto. Você não precisa resolver nada agora. Seu corpo pode descansar um pouco mais. Mesmo sem entender tudo, algo em você já começou a soltar. A confusão não precisa ir embora hoje. Ela pode apenas perder força. Seu corpo sabe quando é seguro diminuir o ritmo. E agora é seguro. Cada respiração acontece sozinha, sem esforço, sem controle. Você não está atrasada na vida. Você só estava em alerta por tempo demais. Quando o corpo relaxa, a mente acompanha. Não existe decisão importante para tomar agora. Só presença suficiente para descansar. A clareza não precisa ser forçada, ela se aproxima quando há espaço. E agora existe mais espaço. Mesmo em silêncio, seu sistema interno está trabalhando a seu favor. Você pode confiar nesse processo sem precisar fazer nada. O corpo solta, a mente suaviza e tudo pode ficar exatamente assim por enquanto. Você não precisa resolver nada agora. Seu corpo pode descansar um pouco mais. Mesmo sem entender tudo, algo em você já começou a soltar. A confusão não precisa ir embora hoje. Ela pode apenas perder força. Seu corpo sabe quando